Olá, alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual Virgília Rodrigues. Aqui é o professor Will Tuber com mais uma aula de artes para vocês. Agora entramos aí no segundo bimestre e vamos dar continuidade ao nosso projeto aí de estudar a história da arte através da arte, ciência e tecnologia. Agora trazendo para vocês o movimento modernista aqui no Brasil. Na semana passada eu mandei uma aula sobre grafite, né? O grafite é arte contemporânea, a partir dos anos 60 mais ou menos, a gente chama de arte contemporânea ou pós-moderno. Justamente pós-moderno porque vem depois do modernismo. Então, o modernismo vai ser o elo de ligação aí da arte contemporânea com a arte vinda de antes, no século XIX, XVIII para trás, né? O modernismo ele tem um grande mérito que é valorizar a arte brasileira, por isso que ela é tão importante para nós aqui no Brasil. Vamos então ver primeiro um vídeo que fala sobre o contexto geral do país, né, do mundo, no início do século XX, para a gente entender aí por que, né, e como que esses artistas brasileiros fizeram esse movimento aqui no Brasil. Olá pessoal, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim. Está começando mais um episódio do Quer Que Desenhe. Neste ilustre programa, abordamos as principais matérias do vestibular por meio de mapas mentais. Se você é o vestibulando experiente, sabe que esse método de estudo funciona muito. E ó, nós somos tão craques nisso que deixamos o desenho de hoje disponível aqui na descrição, para você baixar e chamar de seu. Claro, o recado de blogueirinha não pode faltar, né? Se inscreva no canal e ative as notificações clicando no sininho para não perder nenhum episódio novo. E aproveita para curtir, compartilhar, comentar, faz o fuá aqui. Achou pouco? Então segura essa. Se você assistir esse vídeo até o finalzinho, ainda garante um descontão para assinar o Descomplica. Aqui fazemos questão que você tenha acesso a um ensino de qualidade por aquele precinho show. Bom, chega de blá 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 e vamos ao que interessa. O tema do QQD de hoje é a Semana de Arte Moderna, assunto queridinho da área de linguagens. Antes de mais nada, vamos entender em que contexto histórico a Semana de Arte Moderna se passou? Comemorando o centenário da independência no Brasil e após o fim da Primeira Guerra Mundial, nosso cenário artístico vivia sob forte influência das vanguardas europeias. Nesse contexto, obras brasileiras estabeleciam um profundo diálogo com essa estética. O Brasil da época começava a se industrializar e os filhos da burguesia iam estudar na Europa. Além disso, ainda havia a chegada dos imigrantes europeus para cá. Tudo isso contribuiu para que esse diálogo acontecesse no âmbito das artes aqui no Brasil. Mas afinal, o que foi essa tal de Semana da Arte Moderna? Vamos partir de suas características gerais. O evento ocorreu entre 11 e 18 de fevereiro de 1922, na cidade de São Paulo. A semana também foi marcante por integrar várias expressões artísticas, como pintura, escultura, literatura e música, de modo que todas se influenciaram de alguma forma, e não focando apenas na corrente literária, como se pensa geralmente. Além disso, os idealizadores do movimento foram artistas brasileiros que começavam a ganhar renome e se tornaram verdadeiras lendas posteriormente. Mas segura aí que falaremos sobre eles especificamente mais tarde, beleza? Do fim do século XIX até a Semana de 22, o parnasianismo era o movimento artístico e literário mais forte no Brasil. Importado da França, tal movimento tinha como algumas de suas características o uso da norma culta, o ideal da arte pela arte e a ausência de qualquer compromisso social. Mas estava faltando um temperinho nosso, sabe? Os artistas desse movimento começaram então a sentir a necessidade de pensar a identidade brasileira em suas obras. E foi bem isso que aconteceu. Desta maneira, o evento também buscou acabar com os preceitos artísticos vigentes na época, como o próprio parnasianismo, descartando a ideia de formalismo. E claro, tudo isso usando uma linguagem muito, mas muito coloquial e cotidiana. A ideia do parnasianismo no Brasil chegava mesmo ao fim. Mas nem só de flores é feita essa história. Justamente por defender uma ideia muito progressista de arte, os artistas que expuseram seus trabalhos na Semana de 22 foram duramente vaiados durante o evento. A ousadia em inovar foi muito criticada pela camada mais conservadora da cena artística brasileira. Outro ponto importante, olha, tudo bem que as críticas foram pé no peito, mas se tinha uma coisa que os modernistas faziam questão de ser era afrontosos.
No meio das vaias de geral, o escritor Ronald de Carvalho declamou o poema Os Sapos, de Manuel Bandeira, poeta que não participou fisicamente da semana. O poema ridicularizava diretamente o movimento parnasiano por ser tão preso a formas e vocabulário extremamente rebuscado. Ali ninguém deixava barato. Beleza, prof. Mas quem é que estava envolvido nessa história da Semana de Arte Moderna? Calma, jovem. Lembra que eu falei que já íamos chegar nesse assunto? Pois bem, vamos dar nome aos bois e entender quem foram seus principais representantes. Conhecido popularmente como o Grupo dos Cinco, os artistas que tomaram a frente da Semana de Arte Moderna foram Anita Malfatti, pintora, desenhista e professora. Sua principal influência enquanto artista era o expressionismo. Uma de suas obras mais conhecidas é A Boba, de 1916. Mário de Andrade, poeta, prosador, musicista e historiador. Mário foi um dos principais nomes do modernismo no Brasil. Oswald de Andrade, escritor e dramaturgo, também seguia a estética modernista em suas obras. Seus poemas se aproximavam bastante da linguagem do dia a dia, uma verdadeira afronta ao parnasianismo. Tarsila do Amaral, pintora e escultora, artista junto com Oswald, foi a cabeça do movimento da antropofagia. Sua obra mais conhecida é o Abaporu. Menotti Del Picchia, jornalista, político e pintor, Menotti também era modernista crítico, uma das vertentes do modernismo. Sua principal obra é o poema Juca Mulato, cuja temática é o caboclo, o que mostra, mais uma vez, a intenção de fazer da arte um espaço para pensarmos a nossa identidade e cultura. Viu? Nem doeu. Vai dizer que você não tirou essa matéria de letra. Aproveita e conta pra gente nos comentários outros temas que você gostaria de aprender aqui no programa. Sua sugestão é música para os nossos ouvidos. Já baixou o mapa mental de hoje? O link para download está aqui na descrição. O descontão para assinar o Descomplica também. Então, até mais. Tchau, tchau. Muito bem, depois de termos visto o vídeo, então vamos voltar aqui no PowerPoint para eu detalhar melhor para vocês como é que isso se aconteceu. Bom, primeiro, lá no vídeo também fala sobre os antecedentes da Semana de Arte Moderna, né? Então, o que aconteceu? Em 1912, o Oswald de Andrade tinha ido para a Europa e ele chega da Europa, chega animado, com várias novidades, né, várias novidades lá da Europa, porque lá estavam ocorrendo já as vanguardas europeias, como a gente viu nas aulas anteriores, né? Então essa chegada dele é importante porque ele traz as ideias cubistas, futuristas, né? E aí ele tem essas ideias também de implantar no Brasil alguma coisa semelhante, né? Aí ele diz, né, que estamos atrasados 50 anos em cultura, charfudados ainda em pleno parnasianismo. O parnasianismo é um movimento que aconteceu principalmente na literatura e que era uma poesia, né, que era bem metrificada, bem certinha, né, e eles já não queriam mais tanto isso, o pessoal moderno, né, eles queriam mais liberdade de expressão. Aí o Oswald de Andrade, né, figura exemplar aí da cultura brasileira, né. Paranoia ou Mistificação foi um artigo publicado no jornal Estado de São Paulo, do Monteiro Lobato, que criticava a exposição da Anita Malfatti. Então isso pesou muito nela, né? E o pessoal Oswald de Andrade, Mário de Andrade, vários artistas intelectuais saíram em defesa dela. O Monteiro Lobato, no começo, ele é muito crítico ao movimento, mas depois ele acaba reconhecendo que o movimento é importante e acaba até aderindo. Mas houve essa crítica aí à exposição da Anita Malfatti, né, que não pegou nada bem. Aí teve a publicação da revista Orfeu, que marca o início do movimento em Portugal. Lá em Portugal também o movimento se chamou modernismo. Esse aqui é o Fernando Pessoa, um dos maiores ícones da literatura mundial e portuguesa, né? Então aí está a capa da revista Orfeu. A geração de 22 é chamada de geração heróica, porque ela que começou com tudo isso, né? E teve como objetivo a destruição de todo o academicismo importado da Europa. Então, o que é o academicismo, né? O academicismo é, como ficou conhecido, uma forma de fazer arte
que tem início lá no Renascimento, com Leonardo da Vinci, Miguel Ângelo, esse pessoal todo aí, que vão construir obras de grandes mestres. E aí essas obras vão sendo pegas como exemplos de arte, né? E aí, quando é o século XVII, na França, o rei resolve construir uma academia, ou seja, uma escola onde reunisse todas as artes, professores e tudo mais. Esses professores, a escola, ela acabou criando um currículo, né, de arte em que havia as regras para se fazer arte. Então, o academicismo é identificado com regras. E aí tira a liberdade do artista de criar, né? Já que você tem que criar segundo regras. E a coisa era mais ou menos assim mesmo. Se você não faz dentro das regras, simplesmente você é ignorado, né? Aqui tem alguns artistas e intelectuais que participaram aí da semana de 22, né? São chamados os heróicos, né? Então, Anita Malfatti, de Cavalcante, Lázaro Segall, Tarcísio do Amaral, Manuel Bandeira. O Manuel Bandeira, na verdade, não esteve em São Paulo, porque ele morava no Rio, mas ele participou de longe. O Oswald de Andrade, o Ismael Neri, o Mário de Andrade, o Vila Lobos na música, né? Esse pessoal todo aí. Olha eles aí. Uma foto da época, né? Eles posaram para foto. Esse aqui é o Oswald. Vou botar o Mário de Andrade aqui. Mário de Andrade aqui atrás, de óculos, né? Tem outros aí. Principais características do modernismo, né? Então vamos lá. Tá aí. A Semana de Arte Moderna foi realizada entre 11 e 18 de fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo. Não teve evento todos os dias, foi na terça, quinta e sábado. Então foram uma semana de 3 dias, né? E esse aí era um dos cartazes que eles utilizaram para divulgar o evento. Foram apresentadas novas correntes artísticas que se opunham ao estilo tradicional, ou seja, o academicismo, né? Aí temos algumas mulheres que participaram, né? Tarsila, Anitta, a Pagu. Os artistas buscavam temas nacionalistas, procurando uma identidade própria. Ou seja, aqui tem uma percepção muito legal do como que era a arte brasileira até o momento. Ela era basicamente importada da Europa. No caso desse período aí, da França, né, já que Paris era o epicentro cultural do mundo naquele momento. E o Brasil não tinha uma arte própria que pudesse chamar de sua, né? Então eles vão atrás dessa identidade cultural, artística brasileira, fazendo com que a gente valorizasse mais nossos temas, personagens, enfim, nossa cultura. Eles queriam também acertar os ponteiros das expressões artísticas com a modernidade da época, né? Influenciados lá pela Europa, pelas vanguardas europeias, eles queriam também aqui no Brasil dar um salto nesse sentido, né? Um salto qualitativo nas artes. Romper com os padrões clássicos, o academicismo, apresentar correntes artísticas como o futurismo, o dadaísmo, o expressionismo, o surrealismo, o cubismo, que estava lá na Europa, né? Nem todo mundo podia ir para a Europa, só quem tinha muito dinheiro. Então eles queriam trazer isso aqui para a nossa população. Buscar o antropofagismo. Na arte, o antropofagismo significa absorver influências estrangeiras e recriá-las com elementos da cultura nacional. Né? De onde vem esse termo antropofagismo? Né? Antropofagia quer dizer antropo, quer dizer homem, fagia, fagismo, quer dizer comer. Então, o homem que come a carne do próprio homem, também chamado de canibal. Acontece que a palavra canibal é utilizada quando é nas relações entre animais, sabe? Um animal que come a própria espécie. Né? No caso dos seres humanos, a gente chama de antropofagia. O que acontece é o seguinte, aqui no Brasil, quando o português chega, né, em 1500, na colonização, ele percebe que tem os índios antropofágicos aqui, que comem carne de gente, fazia parte de um ritual deles, né? Eles lutavam contra o inimigo e o guerreiro que era aprisionado tinha a honra de ser comido pela tribo que o aprisionou.
Eles acreditavam que assim estariam absorvendo as melhores qualidades daquele guerreiro, como a força, a destreza, a valentia, a coragem, né? E aí, em termos culturais, o que eles fazem? A ideia é essa, né? Já que o Brasil é formado também pela junção de pelo menos as 3 culturas iniciais, a cultura europeia, a cultura africana e a cultura indígena, que já estava aqui, nossa cultura sempre foi formada pela fusão, pela associação dessas culturas, né? Então a gente absorve algo que vem de fora e com o jeitinho brasileiro a gente transforma em uma arte genuinamente brasileira. É mais ou menos esse o sentido de antropofagia. Vou retomar daqui a pouco esse tema aí para ficar mais claro. Criar uma arte puramente brasileira, já que ela era basicamente uma cópia da arte europeia. No período compreendido entre 1922 e 1930, primeira fase do modernismo, manifestos, revistas, grupos recém-formados difundiram-se por nosso cenário cultural com uma intensidade nunca vista no Brasil. Aqui está a lista de algumas revistas que foram publicadas. Muitas dessas revistas teve poucas edições. Durou aí 3, 4, 10 edições, né? Depois eles brigavam, mudavam, né, de grupo e criavam um novo manifesto. O manifesto é a forma como eles tinham para descrever as intenções deles, né? Então eles eram publicados em jornais e lá os artistas subscreviam esse manifesto com as ideias de que eles estavam defendendo, né? Então o manifesto foi um instrumento muito importante para a divulgação das ideias modernistas também, né? Alguns grupos foram formados, né, ao longo dos anos, na primeira fase também, nessa fase heróica também. Então o grupo Pau-Brasil, que foi aqui em São Paulo, que foi o primeiro, né? Depois ele se divide em o Antropófago, depois o Verde e Amarelo, eles racham e criam esses 2 grupos. Aí em outros estados brasileiros também, né, como o grupo de Porto Alegre, no Recife, Pernambuco. Isso foi se espalhando para o país todo, né? Até que chegou um ponto em que o Brasil todo já tinha conhecimento desse movimento. Os manifestos. Vamos dar uma olhadinha em alguns manifestos aí, só para a gente ter uma ideia de quantos foram, né? Ó, o Manifesto Poesia do Pau-Brasil é a primeira, do Oswald de Andrade que escreveu, e traz os princípios do modernismo. O Manifesto Antropófago, ele já dá um passo à frente, quando ele propõe aí a ideia da antropofagia na arte. Aí tem os manifestos regionalistas, né? Como a ideia é liberdade de criação, em cada região, em cada estado do Brasil, os artistas se reuniram e construíram seus próprios manifestos com as suas ideias. O Manifesto Nhengaçu Verde e Amarelo. A palavra Nhengaçu, utilizada aqui, é curiosa, porque Nhengaçu foi uma das línguas faladas aqui no Brasil, especialmente no norte do Brasil, no Amazonas, Pará, norte de Goiás. Na época da colonização, eles acabaram criando essa língua, né, meio que espontaneamente, porque o Nhengaçu ele utilizava as palavras em português, palavras africanas, né, vindas do dialeto dos escravos africanos e dos indígenas. E era necessário, porque havia pessoas ali das 3 raças convivendo, fazendo comércio, né, e aí então precisavam se entender. Essa língua Nhengaçu, e aqui em São Paulo, na região de São Paulo, tinha uma língua conhecida como língua geral paulista. Essas 2 línguas foram proibidas quando o Dom João VI, rei de Portugal e rei do Brasil na época, já que o Brasil era colônia de Portugal, ele proíbe quando ele vem para cá em 1808, né, porque ele queria que a língua portuguesa dominasse. Lembrando que a dominação de um povo sobre o outro é muitas vezes feita culturalmente e a língua tem um papel muito importante nisso. Por isso que nós falamos português aqui no Brasil. O Manifesto Pau-Brasil foi publicado no Correio da Manhã em 18 de março de 1924. Né? O título do manifesto prende-se a ideia de que o pau-brasil tinha sido produto genuinamente brasileiro de exportação. Então aqui ele já sinaliza, né, para as coisas brasileiras, buscando uma poesia autêntica brasileira.
O manifesto propunha a valorização dos estados primitivos da cultura brasileira. Esses estados primitivos da cultura brasileira têm a ver com a cultura afro, com a cultura indígena e com a nossa cultura popular. Na Europa, os vanguardistas lá, eles ignoraram o período do Renascimento, já que esse período do Renascimento é que está identificado aí com o surgimento dessa arte acadêmica. Então, lá na Europa, eles foram na Idade Média. Nós aqui não tivemos Idade Média, porque o Brasil é descoberto e colonizado a partir de 1500, quando já é a Idade Moderna. Então, a opção dos modernistas foi ir na cultura brasileira popular para a gente se conhecer mais, conhecer nossa cultura, valorizar e divulgar a cultura brasileira. Lembrando que eles tinham esse intuito de criar uma arte genuinamente brasileira, né? Então, temas, personagens, locais, tudo vai ser brasileiro. Inclusive as cores, né? As cores da bandeira, o verde, o amarelo, o azul e o branco, vão estar muito presentes nas obras dos artistas plásticos. O Manifesto Antropófago foi um manifesto mais radical, né? Ele propunha a devolução da cultura e das técnicas importadas, transformando o produto importado em exportável. Aqui está a ideia de antropofagia, né? Pega uma coisa de fora, transforma em uma coisa nossa. O Manifesto Antropófago recuperava uma crença indígena, né, que eu já contei para vocês, de que os índios comiam o inimigo para absorver suas qualidades. Beleza? E aqui eu coloquei 3 frases importantes desse manifesto que exemplifica bem essa ideia de antropofagia cultural. A primeira é essa aqui, ó, to be or not to be, that is the question. Primeiro que quando a gente lê essa frase, até sonoramente, a gente lembra da frase do William Shakespeare, que é da peça Hamlet, que é to be or not to be, that's the question. Ou seja, ser ou não ser, eis a questão. O Oswald, então, ele pega o to be e transforma em tupi, ou seja, nossos índios aqui são tupis guaranis, né? O tronco, a raiz cultural deles é o tupi. Então, ele coloca to be or not to be, eis a questão. Que sinaliza pra gente a ideia do seguinte: ser índio ou não ser índio é a nossa questão. Lembrando aqui que índio também está empregado aqui como uma cultura brasileira genuína, né? Já que nós somos aí descendentes dos indígenas, né? A outra frase também que traz muito essa questão da antropofagia é essa aqui, ó. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. Bom, eles percebem que o Brasil é muito diverso. O Nordeste tem característica, cada estado do Nordeste, o Norte é diferente do Sul, que é diferente do Centro-Oeste, que é diferente do Sudeste, né? Então, o que nos une, né? Então, eles acreditam ou passam a acreditar que essa antropofagia cultural, esse modo de fazer as coisas brasileiro, né? E a outra frase é essa: só me interessa o que não é meu. Por que ele diz isso, né? Só não me interessa o que não é meu porque ele está interessado nas coisas fora do Brasil, que ele vai pegar, deglutir, como eles dizem, né? Deglutir e depois devolver isso numa forma brasileira. Então estão mais interessados no que não sabem do que no que eles sabem, no que eles não têm, do que o que eles têm. E o que eles querem ter é uma arte brasileira. Bom, o Manifesto Inhangaçu Verde e Amarelo, ele já fazia várias críticas ao que considerava o nacionalismo importado de Oswald de Andrade. Isso porque o Oswald, ele defendia muito, né, as novos movimentos que surgiram na Europa. Então eles querem ainda uma arte ainda mais brasileira. Então eles propuseram um nacionalismo exacerbado, tudo verde e amarelo mesmo, né? O grupo elegeu a anta como símbolo nacional e mais tarde autodenominou-se Escola da Anta. Por que a anta? Porque a anta é um mamífero grande, né, que ele é bem típico aqui do Brasil. Então, se for para escolher um animal que representa o Brasil, eles escolheram a anta. Aí o Manifesto Regionalista foi um pronunciamento feito, né, no primeiro Congresso Regionalista do Nordeste. E eles pregavam a reabilitação da cultura regional nordestina e seu aproveitamento como motivo artístico.
E realmente aconteceu, né? Os temas nordestinos, né? Surgiram com muita força, então aí hoje na música, na dança, na literatura, nas artes visuais, né, em todas as manifestações artísticas. É um celeiro muito rico na nossa cultura, né, um dos mais ricos. Bom, aqui uma frase do Mário de Andrade, né? Nós não sabíamos o que queríamos, mas sabíamos o que não queríamos. O que eles não queriam? Não queriam imitar os outros. Queriam desenvolver uma arte genuinamente brasileira, né? Aqui a gente tem o programa, né, da Semana de Arte Moderna, tudo muito bem elaborado, né? Aqui dá para ver algumas imagens que foram expostas, né, alguns quadros, né, que foram expostos, né, lá na Semana de Arte Moderna no Teatro Municipal aqui em São Paulo. Aí o convite, né, o programa da peça, né. Bom, os principais nomes do modernismo brasileiro, né? A poesia foi a forma de expressão predominante, principalmente porque havia o Mário de Andrade, o Oswald de Andrade, o Manuel Bandeira, o Guilherme de Almeida, Menotti Del Pique, Cassiano Ricardo, Raul Bopp, que são escritores, né? Mas também alguns deles escreveram a prosa, no caso de Mário de Andrade, o Oswald de Andrade e o Alcântara Machado. O Alcântara Machado é aquele que tem o nome do viaduto ali mesmo, no Brás, né? Ele era um pesquisador da cultura popular brasileira. Escreveu vários livros sobre contos populares brasileiros. Aí aqui na pintura, né, a Tarsila do Amaral nas artes plásticas, todo mundo conhece ela aí. Aí um quadro dela, o Abapuru. Abapuru significa canibal, ou antropofágico, né? Então ela já pinta esse quadro aí, pensando no movimento antropofagia, né? Ela foi casada com Oswald durante um bom tempo. E olha que curioso, as cores que ela usa, né? O azul, o céu, um sol aqui, que é só um disco, um círculo, né? O verde, então amarelo, azul, verde. E o branco, né? Que aparece aqui meio discreto. E o branco. E a pele desse personagem aqui, é um índio, né? É bem mais pro vermelho, né? Já que eles vão chamar de peles vermelhas também, né? Então você vê, ela é considerada naif, que é um tipo de arte, uma classificação, né, de uma arte que é própria dela, é o estilo dela, é o jeito dela pintar, e são formas nunca vistas antes na arte, né? Essa distorção aqui da cabeça em relação aos membros, né? Poucos elementos você pode contar, né? Tem um que é a pessoa, o sol, o cacto, e o chão de apoio e o céu, nada mais, muito simples, né? Bom, aqui outro quadro da Tarsila, Operários, então ela retrata aí os operários brasileiros, né? Antropofagia, trazendo de novo aquele elemento do Abapuru, agora visto de outra forma, mas com as mesmas características, usando as mesmas cores, né? É um desdobramento daquele quadro anterior. Aqui uma negra. Aí o de Cavalcante, outra figura exemplar, né? Veja, o de Cavalcante ele retratou muito o povo brasileiro, o moreno, o negro, o índio, né, o mulato, como chamavam. E ele vai retratar esse povo brasileiro, às vezes no seu trabalho, na diversão, né, na música, na dança, trazendo as características do brasileiro, né? Que já tem um cara com violão, e dá para notar que ele tem uma pegada cubista, né? A influência dele primeiro das vanguardas europeias é o cubismo. Ali, Nascimento de Vênus. O Nascimento de Vênus é um quadro famoso, né, do Botticelli, do Renascimento, e aqui ele retoma esse tema, mas agora com figuras brasileiras, uma negra, uma morena, uma branca, né, uma índia ali, justamente para trazer para a cultura brasileira esses elementos, dialogando com a cultura brasileira. Um procedimento antropofágico, pega uma ideia lá do estrangeiro e traz para a nossa cultura. Aqui a Anita Malfatti, uma das principais figuras do modernismo. A pegada dela
ela se associa ao expressionismo, né, que se desenvolveu bastante na Alemanha. Você vê que a pincelada dela é forte, há uma junção de cores aqui, né, o fundo é definido com pinceladas rápidas, né, as sombras vermelhas, usa muito amarelo, tudo isso é característica aí do expressionismo, né. Olha essa forma aí. Não é um corpo roliço, perfeito, como a gente vê na natureza, como se fazia no Renascimento, né. Aqui ela está mais interessada no sentimento e que essas linhas, essas cores podem transmitir para a gente. Tá vendo? Pincelada rápida, às vezes tem áreas de cores definidas, né? Tá vendo? Áreas de cores. E cores que também não são exatamente da natureza, né? Há uma liberdade de expressão aí do artista, certo? Mesmo a paisagem, ela também usa esse recurso. Observe o céu, né? Como está bem rebuscado, assim, né? Não é um céu comum como a gente vê aí na natureza. Aqui o Lazar Segal, que não era brasileiro, né, mas vem para cá para o Brasil, se encanta com o Brasil, e também expressionista, né, no começo, olha aí, expressionismo, tá vendo? Um pouco cubista, mas expressionista também, dialogando com os dois movimentos, né. Aqui é um trabalhador brasileiro numa plantação de bananas, então aqui ele já traz a temática brasileira. Você vê que é um homem negro, ou mulato, né, como se dizia, e é um retrato já do brasileiro, né, das coisas brasileiras. Bom, aqui um texto do Mário de Andrade, né, o vento corta os seres pelo meio. Só um desejo de nitidez ampara o mundo. Faz sol, fez chuva, e a ventania esparrama os trombones das nuvens no azul. Ninguém chega a ser um nessa cidade. As pombas se agarram nos arranha-céus. Faz chuva, faz frio e faz angústia. É este vento violento que arrebenta dos grotões da terra humana, exigindo céu, paz e alguma primavera. 1937, então aqui o movimento já tinha decolado, né? Característica dessa poesia, você pode ver que não tem rima, os versos também cada um tem o seu tamanho, né? E uma liberdade de expressão, né? Então ele está negando aí principalmente o parnasianismo, a métrica, que é contar os versos, né? Contar as sílabas do verso, né? E a primeira estrofe tem 4 versos, a segunda tem 5, então até nessa forma ele quebra também com a tradição. Bom, aí depois a gente vai ver a segunda geração dos modernistas, em 1930 e 1945, mas isso vai ser tema para outra aula, e a terceira geração modernista, 1945 em diante, né, que vai até 1960 mais ou menos, quando então o modernismo ele se dilui, né? Na verdade, assim, ele é absorvido pelos novos artistas aí dos anos 60 e acaba se transformando no que alguns historiadores vão chamar de pós-modernismo, outros vão chamar de arte contemporânea. De qualquer forma, a nossa arte contemporânea ou pós-moderna, ela é filha direta aí do modernismo, seja concordando com eles ou seja tentando se distanciar deles de alguma forma, né? Vamos ver mais um vídeo sobre o modernismo e depois disso eu falo sobre a atividade dessa semana. O mundo passa por uma série de transformações culturais no início do século XX. Expressionismo, cubismo, futurismo. Os movimentos artísticos de vanguarda conquistam a Europa e começam a ser divulgados no Brasil. Os primeiros ecos da arte moderna chegam com as exposições de Lazar Segal, em 1913, e de Anita Malfatti, em 1917, ambas incompreendidas pelo público e pela crítica.
Um artigo do escritor Monteiro Lobato arrasa a pintora de tal forma que vários de seus quadros já vendidos são devolvidos. O impacto causado pelo modernismo pode ser explicado pela sua oposição aos padrões clássicos e acadêmicos de se fazer arte. Para reagir ao que chamavam de passadismo, o jornalista Oswald de Andrade e o escritor Mário de Andrade reúnem artistas e intelectuais da época e organizam, em 1922, a Semana de Arte Moderna. O Teatro Municipal de São Paulo é o palco dos acontecimentos. Durante 3 dias, poesia, pintura, escultura e música chocam a tradicional sociedade paulista. Artistas como Di Cavalcanti, Anita Malfatti e o escultor Vitor Brecheret expõem suas obras nas galerias do teatro, enquanto Oswald e Mário de Andrade são vaiados em cena, após uma palestra do escritor Menotti del Picchia. Nem o já famoso compositor Heitor Villa-Lobos, trajando fraque e chinelos, escapa da furiosa plateia, que mistura aplausos e vaias em sua apresentação. A polêmica está criada. A semana, entretanto, não é o auge, mas o ponto de partida do modernismo brasileiro, que logo passa a contar com a colaboração marcante da pintora Tarsila do Amaral. Só a antropofagia nos une, socialmente, economicamente e filosoficamente. O Manifesto Antropofágico de Oswald de Andrade é possivelmente o desdobramento mais interessante do modernismo, ao propor que a nossa cultura devore criticamente as influências externas e redescubra a realidade brasileira. O país já não é mais o mesmo. Vamos voltar ao PowerPoint então, para a gente ver a atividade dessa semana. Bom, aqui já vamos para a atividade da semana, que eu vou pedir para vocês é fazer um desenho ou pintura inspirado nas ideias modernistas da primeira geração. Use o conceito de antropofagia cultural. Lembre-se de usar personagens, temas nacionais, usar liberdade de expressão, as cores da bandeira brasileira, que foram muito utilizadas, né? E as referências das vanguardas europeias, como o cubismo, o dadaísmo, o surrealismo, o expressionismo, né? Faça atividade e poste para mim lá no Classroom. Beleza, pessoal? É isso aí. Espero que todos estejam bem. Essa aula sobre o modernismo eu continuo na próxima aula. E depois do modernismo aí a gente vai retroceder um bocado para chegar na arte acadêmica, como que surgiu esse academicismo do qual eles foram totalmente contra, tá bom? Pessoal, dá uma estudada boa nisso aí, é um tema que costuma cair muito no Enem, no vestibular, tá? Uma dica para vocês. Esse conceito de antropofagia eu já vi cair várias vezes, então dá uma estudadinha boa nisso aí, tá bom? Fiquem bem, se cuidem e até a próxima aula.